A gente convidou o médico do esporte ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca. Bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Olha, vamos lá para o pessoal de casa entender como é que nós vamos começar essa pauta. Vocês estão vendo que tem um monte de tênis aqui, mas isso aqui é assunto para daqui a pouquinho. A gente vai abrir o nosso tema de hoje falando de canelite. Por que a gente escolheu o termo canelite, que é uma dor que não só atletas sentem, né, doutor? Mas as pessoas que começam a treinar e acabam fazendo algumas coisinhas erradas, né? É, exatamente, Carol. A canelite nada mais é do que uma síndrome, né? A síndrome que atinge não só o atleta profissional, como aquele iniciante que está aspirando, começando a fazer atividade física. Tá. A gente fala porque é uma síndrome, porque ela atinge uma dor na região da canela, né, especificamente na região do osso da tíbia. Eu acho que a gente tem uma faca, essa foto já mostra mesmo, ó. Esse aqui, né? Isso. Ah, é ossinho, não é muscular, não. Eu tava até falando pra Glaucia, achei que era a parte muscular. É, essa daí é uma região anterior, ela é... A tíbia é o principal osso que sustenta o peso do corpo, né? E o estresse da pisada durante a corrida, ele faz com que tenha algumas alterações, não só inflamatórias, mas mexe com o metabolismo ósseo e faz com que tenha essa dor. Então não é só uma dor muscular, é uma dor que envolve também a parte óssea. É uma dor que principalmente envolve a parte óssea. Olha só. O osso, ele tem uma camada, né, que envolve ele, que a gente chama de periósteo. Tem uma inflamação, né, e essa inflamação pode desencadear algumas lesões mais crônicas, né, até evoluir para um quadro pior, mais agudo de fratura por estresse. Nossa, pode chegar a fratura por Pode estresse? ter fratura por estresse. De fazer atividade física? De fazer atividade física. Quais seriam aquelas, que a gente mais observa que o paciente pode sair com uma canelite? Bom, a corrida é o exemplo? A corrida é o principal, né? Então a gente fala que os corredores de rua, né? Praticantes de atletismo também, né? Mas o que a gente mais está acostumado no nosso dia a dia é ver os corredores de rua que ou iniciam rapidamente, né, querer aumentar a quilometragem que eles correm durante a semana, ou aqueles atletas experientes que estão próximo de uma competição. E eles desenvolvem essa síndrome, né, que a gente denomina genericamente de canelite, que é uma dor que até faz com que ele para de fazer atividade física. E tem algumas coisas também relacionadas, que inclusive a gente vai colocar em PowerPoint para vocês, e até essas imagens lindas, né, da escadaria Sumaré, que eu acho que virou um ponto aí de referência para a prática de atividade física. Subir escada também pode aumentar o risco da canelite? Muito, né? Porque toda a atividade que tem um impacto aumentado na região do osso da perna, ele faz com que tenha essa inflamação local, né, e desenvolve essas alterações ósseas. Tá. Então, a gente fala que em torno de 15% dos corredores desenvolve esse tipo de doença na perna, essa causa de dor, né? O peso do corpo, quando a gente está correndo, é 8 vezes maior nessa região. Sério? Durante o impacto. Nossa, eu não tinha a menor noção disso. Eu corro e não tinha a menor noção dessa informação. 8 vezes? 8 vezes maior. Quando a gente está fazendo a pisada na corrida, nosso peso sobre a perna é 8 vezes maior que o peso do nosso corpo. Meu Deus. Então eu fico imaginando quem já está com sobrepeso. Pior ainda, né? Não só sobre a articulação, né? Que a gente fala articulação de joelho, tornozelo, como sobre o osso da tíbia. Puxa, vamos colocar aquelas imagens, a gente tem aí, até para a gente direcionar. O que mais agrava o caso? Antes até da gente falar de tratamento, porque eu imagino que um monte de gente assiste o programa, fala, ai, Carol, comecei a correr, ai, já não posso mais, porque agora eu tô com a dor, eu tenho que parar. Então isso é algo que até desanima, né? Muito, né? A pessoa que está super animada aí para começar uma atividade física. Principalmente, né? Quem está... Hoje em dia tem uma busca grande, né, por saúde e bem-estar, né? Então a pessoa começa tentando fazer uma atividade física, depois desanima porque começou a ter dor. E não sabe por que começou a ter dor. Assim, eu estou tentando emagrecer, estou tentando ter uma vida mais saudável e dói, né? Então, principalmente, ela não prestou atenção em alguns cuidados básicos, né? Como o tipo da pisada que ela tem, um calçado apropriado para ela poder utilizar durante essa corrida que ela faz, a gente vai né? falar que a gente vai falar já já. E o que significa treinar errado para você como ortopedista? Treinar errado é o paciente que não sabe a sua limitação, né? O progresso de cada atleta tem que ser
progressiva. Um dia após o outro, ele vai tendo um condicionamento físico. O condicionamento físico não é só da parte cardiovascular. A gente fala da parte muscular também. Tá. O osso, o músculo, tem de estar preparado para aquele impacto que ele sofre, aquele estresse durante a corrida. Então, trabalhar a panturrilha, fortalecer essa região, é um dos tratamentos para não ter canelite. Fortalecer por meio da própria musculação e alongamento. Muita gente esquece de fazer o alongamento. Tá. Né? A principal causa de inflamação dessa canelite é aquela pessoa que começa a treinar sem aquecimento e sem alongamento. São as principais causas. É como se o corpo tivesse gelado E vai de uma hora para impacto. outra fazer aquele impacto. Entendi. Então ela esquece de aquecer, porque aquecer vai demorar um pouco de tempo, e alongar. Então tem que alongar antes e após o exercício. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar exercícios para vocês ao vivo. Vamos para o próximo erro, então, algo que também pode aumentar a chance de desenvolver a canelite. Claro, vamos abrir o nosso espaço para que você mande perguntinhas, @VocêBonitaTV. Tudo sobre corrida. No final da nossa pauta, tem uma surpresinha que eu prometi para o público. Eu estive recentemente nas minhas férias e acompanhei a Maratona de Nova York, que é algo que eu gosto muito já há algum tempo, que eu acho um evento lindo, né? Meu sonho um dia poder correr uma maratona como essa, mas vou treinando assistindo, que eu já sou feliz assistindo. E eu fiz uma matéria lá para vocês que a gente vai exibir no final dessa pauta e depois o doutor pode comentar. Muito legal, né? Ótimo. Eu acho que tem muita coisa bacana, principalmente para quem está começando a atividade física. Calçados inadequados é o nosso próximo tema. Eu já volto e aí a gente vai falar um pouquinho dessa Vamos mesa. O que pode e o que não pode. Às vezes lá no Ibirapuera eu fico bem assustada. Eu vejo umas pessoas correndo com uns tênis assim que eu falo, meu Deus. Não pode, né? Isso aqui vai dar um problemão. Porque né? o tênis não é só um acessório, ele é um investimento que você está cuidando do seu corpo. É verdade. E a corrida ela é tão democrática que a gente pode dizer que o único investimento é o tênis e a roupa, né? Sim. Vamos falar a verdade? Exatamente. Se você tiver um bom tênis e tiver vestido adequadamente com uma roupa de atividade física, acabou o seu investimento nessa atividade. Vamos falar um pouquinho de calçados inadequados. Antes de falar de pisadas, que a gente vai deixar também para o meio da nossa pauta, primeiro, o que é adequado e o que não é adequado para fazer uma atividade física. E aí, vamos focar em corrida, né? Vamos focar em corrida. Porque se a gente abrir para musculação, aí o tênis já pode ser diferente, né? Sim. Porque, olha só, quando a gente está pensando em corrida, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o tipo de pisada e pé que a gente tem, né? Existem alguns tênis apropriados para determinado tipo de pisada. Tá. Basicamente, a gente vai excluir os calçados que são inadequados. Tá. São aqueles que têm um solado mais rígido, né, que não é flexível, então ele não é capaz de fazer a flexão do pé. Então esses solados têm uma sobrecarga muito grande na região do pé. Isso transfere para a região da tíbia e por isso que causa dor. Tá. Então esses tipos de calçados são inadequados para a corrida. Então, o que a gente observa nesse é essa rigidez, né? Ele é duro, ele não tem amortecimento, nada, né? E não tem uma mobilidade na hora da gente fazer a flexão do pé. Então esse aqui é só para sair, tipo blogueira, que é o tênis preferido das blogueiras, mas não é para fazer corrida. Não é para fazer corrida. Não, saia correndo com o seu. Só para ir ao shopping, para passear, né? Porque senão vai ter dor. Vai ter dor. Isso daqui não pode usar. Tá? Aí esse aqui ficou muito conhecido um tempão, né? E mostrando assim, todo mundo sabe a marca que é, enfim. Agora, isso aqui também não pode... Que eu me lembro que durante muito tempo foi vendido para correr, né? Para corrida. Só que não é, e né? muita gente chegou com a canelite, né? Por quê? O que acontece? Ele tem um aumento muito grande da região posterior. Então o calcanhar fica muito elevado. Além daquela mobilidade que a gente estava falando, que esse tipo de tênis não tem, né? Ele é muito rígido. Tá? Além de desenvolver problemas na perna, como a canelite, dá problema no pé. Entendeu? Por ficar também pouco mais... Ficar. A mulherada começa a desenvolver a joanética, o arcus valgo. Jura? Exatamente. Que perigo, hein, doutor? Exatamente. Então ele é só bonitinho, mas para usar de vez em quando ainda. De vez em quando. Nem na musculação esse aqui. Também não. Gente, quem tem vai falar, nossa, aquele investimento, tênis caro, bonito, mas pode dar problema. Vai dar problema. Não pode usar. Adoro sinceridade. Adoro. Pois é. Vocês sabem o nome. Não vou falar a marca, mas é o famoso Shox, né? Já entenderam. Agora, doutor, ainda falando um pouquinho desse modelo de tênis,
Quando a pessoa procura aí um tênis confortável e adequado para praticar uma atividade física, seja corrida, seja caminhada, a musculação ou outro esporte que ela queira realizar, o que ela tem que observar além da pisada? Como é que a gente percebe que um tênis é confortável? Porque para cada um pode ter um sentido diferente, né? Exatamente. O tênis confortável, primeiro, ele não pode ser apertado, nem pequeno, nem grande demais, onde o pé fica solto. Né? O pé ficar solto tem uma hipermobilidade e isso daí vai desencadear a instabilidade na região do pé e do tornozelo. Tá? Primeira coisa, um tênis confortável tem de ter uma câmara anterior larga para a corrida. Câmara anterior é onde a gente apoia o pé, a região dos dedos. Certo. Essa câmara anterior mais larga permite que o pé apoie durante a pisada com um espaço maior para a gente poder caminhar ou fazer a corrida. Esse é o primeiro detalhe. Exatamente. Esse espaço Esse espaço aí. Agora, você é a favor da pessoa, por exemplo, comprar sempre meio número, porque o tênis tem essa possibilidade do meio, né? Meio tamanho a mais para quem vai praticar a corrida? Não, ele tem de ser o tamanho exato. O tamanho ideal. Exato. Não tem de ficar sobrando largo, não. Que também pode ser perigoso, né? Também, porque além de causar problemas nos pés, né? A passada não vai ficar ideal. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente vai falar um pouquinho das passadas. Olha lá, quem escreveu pra gente? Na tela. Um beijo, Thaís, obrigada. Usar meia grossa e mais comprida ajuda a evitar a canelite? E aí, o pessoal que gosta de correr com meião, que gosta de colocar meia grossa, ou mesmo aquelas proteções que já tem, né, para vender em farmácia, né? Que são tipo acessórios. A meia grossa seria no caso do tênis estar um pouquinho largo. Né? Isso daí não vai influenciar muito, né? No entanto que até corredores profissionais nem usam meia no tênis para poder fazer a corrida. Os tênis já são específicos para você poder usar mesmo sem uso de meia. Eles fazem sem meia? Os corredores profissionais maratonistas, sim. Jura? Porque o tênis já é específico para aquilo. Né? As meias grossas que chegam à canela não vai influenciar o desenvolvimento da canelite. Tá? Ela só serve para esteticamente mesmo, né? Existem alguns dispositivos que o pessoal usa para evitar um edema, né? O inchaço da perna. Que é a de compressão. Que é uma meia de compressão. Tá? Isso daí é para evitar o inchaço da perna. E é eficiente numa Melhora corrida? o retorno venoso. Se for uma corrida de longa distância, né? Isso pode ajudar um pouquinho a melhorar esse retorno venoso. Então eu acho que é mais ou menos isso que ela quis dizer, mas ela já tocou no assunto da meia, né, no geral. Então seria uma meia própria. Uma meia elástica de média compressão, né? Engraçado isso, né? A gente acha que só executar a atividade errada é que causa o problema, mas os acessórios que a gente tem hoje no mercado são importantes. O equipamento é importante, né? A gente usa principalmente para corrida. Vamos colocar aqui os tipos de pisada então, doutor, para você descrever um pouquinho e a gente vai dar alguns exemplos para vocês. Olha lá. Pronada, neutra e supinada. Onde ficam as diferenças, então? Que até pela ilustração é difícil. O primeiro caso, né, a pisada pronada, que é a principal característica de quem tem essa síndrome, né, que dá canelite, a gente consegue ver o corredor, o atleta, ele pisa no começo com a parte do calcanhar lateral, de fora. Depois ele vai fazendo o apoio para a parte de dentro dos dedos. Por isso que quando ele pisa, aparece um contorno maior dessa região da pisada. Entendi. O pé inteiro, praticamente, ele entra em contato do chão. Entendi. Aumenta o impacto? Aumenta a sobrecarga na região anterior. Então ele tem o aumento da carga nessa região lateral e posterior do calcanhar e na região anterior do pé. Essas pessoas, se elas prestarem atenção no calçado que ela tem antigo, velho em casa, ela vai ver onde gasta mais. Onde gastou mais o sapato, gastou mais o tênis. Entendi. Então, essa região que gasta mais. Essa região de trás e essa região aqui da frente. Perfeito. Então, por isso, tem que comprar um tênis apropriado para que ele tenha já. E quando a gente for escolher, é só a gente olhar os calçados velhos que a gente tem em casa. A gente viu, gastou mais aqui, gastou mais aqui, então eu preciso de um tênis para pisada pronada. A neutra, então, é quando... A neutra já é aquela pisada ideal. Ele pisa calcanhar por inteiro e a região anterior por inteiro normal. Isso diminui o impacto. Isso. Não, diminui a sobrecarga. Diminui a sobrecarga. Por quê? Porque a gente tem que ter, toda pessoa normal tem um arco plantar.
E esse arco plantar faz com que a pisada distribua de maneira correta a carga da hora pisada. Agora, me conta uma coisa por curiosidade. O fato da pisada ser neutra ou pronada e você escolher o tênis adequado, você aumenta o seu rendimento numa corrida? Aumenta o rendimento e diminui o risco de ter lesão relacionada ao esporte. Então não quer dizer que todo mundo que tem pisada neutra já vai sair na vantagem. Se o que tem pisada pronada comprar um tênis adequado, ele está na mesma vantagem. Está na mesma vantagem. Né? Isso não muda nada. Isso não muda. E no supinado é o contrário, então? É o contrário. Ele vai pisar mais na região medial do calcanhar e transferir a carga para a região lateral anterior do pé. Que aí vai gastar. Vai gastar a parte de dentro do calcanhar e a parte parte de fora do pé. Que legal! Agora você explicou de um jeito que não dá para esquecer. Daí todo mundo consegue ver em casa que Só tipo pegar. de pisada que ela tem. Perfeito. De uma maneira mais simples, né? Eu vou te convidar para vir aqui do lado, que a gente chamou hoje a Rosiane Macedo. Bem-vinda, tudo bem? Ela já está aqui descalça, eu também vou fazer um teste daqui a pouquinho também. Vou ficar de modelo junto com você para a gente mostrar um exemplo. Ela tem qual pisada? Então, ela tem uma pisada pronada. Por que ela tem uma pisada pronada? Todo mundo consegue ver o tipo de pisada que tem em casa, basta ter um espelho ou alguém por perto para poder orientar. Tá. Né? A gente vê que o arco plantar, que é essa região onde tem essa elevação aqui, ó, ela é mais plana. Então ela tem que ter essa elevação um pouco maior de uma pisada normal. Tá? Quando o tornozelo se aproxima da linha média, os dois eles vão caindo para dentro. Isso daí é uma pisada de um pé pronado. Tá? Então é um pé valgo. Que é quando você explicou. Ele é até um pouquinho mais viradinho. Mais viradinho assim, né? para dentro. Ai, que interessante. Se ela virar de costas, a gente consegue ver também, melhor ainda, essa virada para dentro, que é esse valgismo do tornozelo. Daí, se a gente pedir para ela ficar nas pontas dos pés, pode ficar de costas. Isso. Vira na ponta dos pés e vira para dentro. Quer vir, Isa, ver o seu? Vem. Eu sei que você gosta. Vem ver o seu, está de sandalinha. Eu vou tirar o meu também. Vem descalço, eu também vou. Vai que o da Isa é supinado. Gente, olha a pessoa descer. Veja o tamanho da pessoa quando olha. Desceu. Ninguém merece, né? O tipo de pé... Olha o tamanho da pessoa, seu salto. Ai. Vamos lá. Menina Isa, vocês já conhecem. Então, e aí, vamos ver a Isa e depois se a gente olhar já o pé da Isa, né? É supinada? Não. O dela também tem um pé plano. E o que acontece que a gente vê que tem um pé plano? Ela já começou a desenvolver o hálux valgo, que é a joanete. Aproveita e conta um pouquinho, então. Essa joanete é uma esfíncter da musculatura da região anterior do pé. Tá. Então tem uma musculatura aqui que ela fica insuficiente. Então essa insuficiência faz com que tenha uma lateralização do primeiro dedo e a insuficiência da região média do pé. Desenvolve esse ossinho aqui para fora. Isso daí não é um aumento, não é um calo ósseo. Isso daí é a exposição dessa cabeça do metatarso. O pé dela é plano também, porque não tem aquela curvatura do pé. Então é pronada também. Também é. E o que ela tem que fazer para ela praticar atividade física com segurança? Então, daí ela tem que buscar um tênis que tenha essa pisada pronada, onde aumenta aquele arco do pé. Porque isso daí, se a gente não usar um aumento do arco do pé ou usar um tênis neutro, com o passar do tempo, aumenta essa joanete dela, pode desenvolver problemas articulares na região do tornozelo e joelho. E vai dar dor. Pega joelho, depois pega tudo. Você acha que começa na joanete, só fica na joanete, sobe tudo? Sobe tudo, Poxa. porque o corpo é uma coisa sensacional. Ela funciona como uma máquina. Tá. Se ali embaixo estiver errado, vai o tornozelo, o joelho, o quadril, bacia, tudo E fica desestabilizar. comprometido. Então vai ficando cada vez mais velho e vai tendo mais problemas. Vai tendo mais problema. Menina, você tem que se cuidar, Isa. É bom pegar os exemplos. Agora, vamos ver o meu seu exemplo. pé. Gente, agora que eu tirei o sapato, gente, olha o tamanho, você viu? Perto. Obrigada, Isa, já fugiu. Olha o meu tamanhinho de verdade. Vamos lá. Carol. É de costas? Primeiro vamos ver de frente. De frente. Isso. Olha só. Eu consigo ver bem aqui, não sei se a câmera consegue mostrar. Fica um pouquinho de lado, ó. Isso, menos um pouquinho para cá. Ó. Assim. Isso. Tá vendo a curvatura? Sim, que tem o seu bastante pé? curvinha. Tem bastante curvinha, entendeu? Isso é bom, isso é um pé neutro, entendeu? Então o seu pé é aquele pé neutro, tem uma pisada normal.
Tá, então, se eu ficar na ponta do pé, ele pega toda... Um pouquinho mais para lá. Ai, meu Deus. Um pouquinho mais para cá. Então eu vou cair aqui para cá. Isso. Mais um pouquinho. Isso, ó, vai subir retinho. E pega só a planta inteira. Isso. Então esse é um teste que as pessoas podem fazer em casa. Pode fazer em casa. Com o espelho. Existe um teste que a gente faz, que a gente chama de baropodometria, que é um estudo dinâmico da pisada. Esse estudo, lógico, a gente tem uma série de fatores que a gente analisa, mas o pessoal de casa pode fazer, sabe como? Como? Ele molha o pé, coloca um papel no chão e pisa. Se ela pisar dessa maneira no papel molhado, vai mostrar a área de apoio do pé. Entendi, porque vai ficar molhado só só onde ela pisou. Ai, que dica legal pra gente não escolher mais o tênis de forma errada. Exatamente. Muito Daí na hora bom, de doutor. comprar é só a gente escolher o tipo de pisada e o tênis ideal para aquilo. Então, essa é uma forma de tratamento e até de prevenção de algum problema. De prevenção de ter Mas lesões. ali tem uma palmilha. Deixa eu pegar para vocês, que eu acho legal a gente poder falar de palmilha. Eu vou trazer aqui para mostrar, no caso aqui da nossa modelo. Por exemplo, quando a palmilha é bem-vinda? Quando a gente utiliza a palmilha? Então, a palmilha é no caso que a gente não tem, principalmente aquele arco plantar, né? Que a pisada ela é pronada ou é supinada demais. Tá. Isso daí causa uma instabilidade do pé e do tornozelo, tá? Existe as palmilhas que a gente consegue fazer baseado naquele estudo dinâmico da pisada do paciente. Tá. Porém, o que eu trouxe isso daí para poder mostrar para vocês é o seguinte. Existe algumas palmilhas que a gente consegue comprar em drogarias, farmácias, que falam assim, olha, se você tem tal tipo de pisada e seu calçado é neutro, a gente compra esse tipo de palmilha. Tá. Basicamente, o que é? A gente tem que aumentar esse arco plantar do pé e aumentar a região posterior aonde a gente apoia o calcanhar. Perfeito. Como você explicou. Isso. Então, o tênis ideal tem de ter o quê? Um amortecimento, tá? E fazer com a sua pisada. Se tiver algum tipo de desvio, se torna uma pisada neutra. Olha que interessante. Então pode ser prevenção e também, não diria tratamento, mas é para você ter um conforto maior enquanto você está tratando. Porque mudar o tipo de pisada a gente não consegue. É difícil. É impossível. É impossível. Tá. Né? A gente não consegue mudar. A gente consegue evitar que esse tipo de pisada errada cause algum problema. Aumenta o conforto. Aumenta o conforto para correr. Muito bom. Estou com dor. Tive uma dor, então, de canelite ou na panturrilha, uma fisgada, aquela dor de treino mesmo. O que fazer? Então, primeiro a gente tem que começar com exercícios de alongamento. Tá. Né? O alongamento tem de ser principalmente da região do pé e do tornozelo e panturrilha. Tá. Né? Então a gente vai mostrar aqui com a modelo como é que ela vai fazer o alongamento do pé. A gente vai fazer uma Isso. Esse movimento, ele vai fazer esse alongamento da região de toda a região anterior e posterior do pé. Tá bom. Né? Com isso, ele vai tirar essa sobrecarga sobre o excesso do treino. Sempre descalço, então. Pode ser feito descalço de tênis, mas aqui descalço ela fica um pouquinho melhor, porque consegue ter mais mobilidade do pé. Tá bom. Tá? Outro exercício que ela pode fazer é o alongamento da região posterior. Né? Tem um músculo que é o sóleo, ele está ligado na tíbia diretamente. Tá? Então, por ele ter essa inserção na tíbia, esse alongamento diminui a tensão daquele periósteo que a gente comentou lá no começo. Entendi. Tá? Isso antes, né? Isso daí pode ser feito tanto antes quanto depois. Tá. Né? Outras medidas que a gente normalmente faz para quem já começou a ter dor é fazer o gelo local. Isso funciona. Ajuda, funciona muito. Né? E também diminuir a carga do exercício. Né? Quem está acostumado a fazer correr muito tempo, muitos quilômetros, a gente tem que diminuir um pouquinho essa carga para tirar o excesso aí da sobrecarga sobre o peso. Quando você diz diminuir a carga, diminuir o tempo dessa atividade ou diminuir a velocidade dessa atividade? Os dois. As duas coisas, né? Tá. Porque quando a gente pega uma pessoa que tem essa canelite, a gente diminui não só a intensidade do treino, né, para ele fazer um trote, uma corridinha mais leve, como diminui a quantidade de horas que ele corre durante a semana. Até se recuperar. Até se recuperar. Tá. Fora os exercícios de musculação, que é o principal fator. Porque a gente precisa, além da propriocepção, que é o estabilizador do corpo, a gente precisa de fortalecer toda a região da musculatura, perna e coxa. E para isso, só com musculação. Só com musculação. Correr é uma delícia, é viciante, mas não dá para fugir da musculação, né? Não tem como. Vamos colocar uma perguntinha do público? Olha só quem escreveu pra gente na tela.
Perguntinha da Elizabeth, obrigada. É importante trocar o modelo do tênis depois de um certo tempo? Pergunta bacana. Ela tocou no assunto de modelo e eu vou tocar no assunto de quanto tempo dura um tênis. Então, né? essa daí é uma pergunta muito boa. O pessoal que eu vejo, eles usam tênis, começou a ficar velhinho, começou a furar, eles trocam. Mas, na verdade, não é isso, né? Quando a gente está falando de corrida, de sistema de amortecimento, de impacto, o tênis tem uma certa duração. Vai depender muito de quantidade de horas que a pessoa usa durante a semana. Tá. Um tênis, ele tem uma memória, aquele sistema de amortecimento. Se a gente usou o tênis 1, 2 horas do dia, ele consegue aquele sistema de amortecimento voltar ao normal depois de 24, 48 horas. Tá. Então, o tênis precisa daquele descanso para voltar a ter aquele amortecimento. Então, para uma pessoa normal, a gente fala que um tênis bom dura em média de 4 a 6 meses. Olha só. É pouco, né? É pouco. E para uma pessoa que corre e treina muito, mais de 2 vezes por semana, por exemplo? Atleta, um maratonista, ele no tênis dura de 1 a 2 meses. Ele já está trocando. Ele pode estar até bonito, né? Ser um tênis ainda que dá para usar. Ele pode até gostar, mas né? aquele sistema de amortecimento, de impacto, não está mais funcionando. Muito boa dica, então tem que estar atento. E aquela história de ter mais de um tênis é uma boa para você E revezar. revezando. Isso é uma boa também. É. Vamos para mais uma perguntinha do público, olha lá. Um beijo, Rosane, obrigada. Existe pisada supinada só de um pé? Bom, na verdade, existe sim, né? Alguém pode ter uma malformação só de um pé e um outro pé normal. Não é o habitual. O habitual é a gente ter a simetria dos dois lados. Tá. Mas existe sim. Tem pessoas que podem ter supinado de um pé e pronado de outro. Né? Mas daí a gente entra naquelas malformações, né, de desenvolvimento. E não corrigir quando criança a pisada, né? Que é algo muito importante também, muito importante. Né? Antigamente, né? Isso daí eu estou falando aí de alguns anos atrás. A gente usava aquelas botinhas, né, para poder corrigir o pé, principalmente aqueles pés planos. Hoje em dia a gente não usa mais. Não usa mais a botinha? Aquela botinha a gente usa para casos de deformidade maiores de pé. Como é que é agora? Eu tenho filho, ainda não reparei, não, mas com quanto tempo a gente consegue ver se a criança tem ali uma pisada adequada? Já no começo do desenvolvimento, 3, 4 anos de idade, ela já começa a formar o pé. Tá. Né? E assim a gente consegue ver o desenvolvimento dele. Que interessante. E reparem como o pé da criança, do filho, é ou idêntico ao da mãe ou idêntico ao do pai. No caso do meu filho, como ele é inteiro idêntico ao meu marido, é idêntico ao do pai. É miniatura, é muito engraçado. Agora ele falando, me lembrei aí, inclusive, da botinha da minha época. Vamos fazer o seguinte, te convido, doutor, convido vocês aí de casa, já que a gente está falando de corrida, que a gente está falando um pouco de atividade física, para estimular mesmo. Hoje a corrida eu acho que virou paixão nacional. Fico muito feliz quando eu vou nos parques e vejo as pessoas iniciando a corrida ou querendo começar a correr. Quando me escrevem falando, Carol, eu quero pro ano que vem, quero começar a corrida. Eu tive a oportunidade há pouco, nas férias, né? A Maratona de Nova York, ela é sempre no primeiro domingo de novembro, todos os anos, é o primeiro domingo de novembro. Então, sabendo antecipadamente, é por isso que eu tiro férias normalmente nessa época. Eu tenho uma paixão por assistir esse evento, até contando pro pessoal de casa. E aí, eu tava lá e minha diretora falou, o que você acha de gravar umas imagens pra gente mostrar, de repente, numa pauta como curiosidade e ilustração aqui no Você Bonita. Eu topei a ideia e a gente assiste agora. Olha lá. Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui passeando, mas claro, aproveitando para mostrar um dos eventos mais incríveis do esporte, eu acredito, que é a Maratona de Nova York. Para os corredores, para atletas, amadores, né? Essa corrida é muito importante, é uma corrida muito procurada todos os anos. As pessoas precisam ser sorteadas, tem algumas etapas aí para elas estarem aqui participando. E muito brasileiro, a gente vai torcer aí pelos brasileiros e brasileiras que estão na Maratona de Nova York. E o que dizem da prova, das pessoas que eu já conversei, que eu já tive contato, é que é uma prova extremamente organizada, gostosa, é um cenário lindo, assim,
algo deslumbrante. Então vale muito a pena e eu vou mostrar pra vocês algumas coisas daqui. Do you remember? Tá vindo uma galera. Brasil, Brasil! Brasil, cadê Brasil? Olha, estamos aqui bem posicionados, conseguindo as melhores imagens, hein? Vocês viram que legal? Estou procurando os brasileiros. Encontramos um cara e uma menina. Quem sabe a gente encontra a equipe deles, né? Pra bater um papo. Vamos ver. Vamos deixando rolar. Eu fiquei arrepiada, é muito legal, né? Deixa eu fazer os meus agradecimentos. Juju, eu mandei um monte de coisa pra ela, ficou decupando. Amandinha, que arrasou na edição com a trilha e com outros ilustras, mas muitas imagens foram minhas, né? A Lígia, que propôs aí a pauta, que tá produzindo a nossa pauta. É muito legal quando as meninas se unem pra gente fazer uma coisa bacana. Vou contar umas curiosidades a respeito da Maratona de Nova York, que eu achei muito interessante. A primeira curiosidade não tá aqui escrito, se eu descobri, porque assim... Todo mundo comenta que a Maratona de Nova York é muito difícil, é muito concorrida, porque é muito, o mundo inteiro que corre quer ir na maratona principal do mundo. E aí tem um sorteio, e aí eu fui atrás para descobrir que história é essa de sorteio. Então vejam, existe um sorteio mesmo, que você pode estar ali, se cadastrar, se inscrever e participar do sorteio. Só que existem empresas, inclusive aqui no Brasil, que são como agências de turismo. Eu não conheço nenhuma, não sei te dizer qual seria, tá? Tô contando pra vocês em casa. Que fazem o quê? Já tem garantidas algumas vagas desta maratona e você, claro, obviamente compra um pacote dessa empresa e você vai com a sua vaga garantida, com a equipe, com o hotel, com o dia do treino com todo mundo, enfim, uma coisa bacana. Então, para quem corre quer mais segurança, eu acho que isso, né, é uma coisa interessante. Não faço a menor ideia quanto custa, mas eu achei interessante. Então, assim, saiba, se você quer muito e se inscrever e não for sorteado, tem esse jeitinho. Você pode ir atrás de alguma empresa que já tem a vaga garantida. Agora, deixa eu contar para vocês, olha isso aqui. Ao todo, são 42 quilômetros, que é a maratona completa. E no evento, em 2016, olha isso. 51.995 corredores participaram da maratona. 30% do número são estrangeiros, é quando a cidade realmente bomba. E 51.388 atletas conseguiram completar a prova. De brasileiro, olha só que legal, 519 brasileiros terminaram a prova e a maior delegação estrangeira foi a da Itália. Eu fiquei surpresa. 2.602 pessoas que estavam aí nessa participando. Eu até tenho imagens das ganhadoras, mas não sei se eu cheguei a mandar pra Juju. Você fica lá, essa aqui vai ser a primeira, pegando tudo com o celular, né, doida? Essa aqui vai ser a segunda, mas eu acho que também, como a gente não conhece, não vem ao caso um nome, é só procurar na internet, mas ficam aí algumas curiosidades. Eu brinquei falando que eu ia conseguir falar com alguém, falar um negócio pra vocês. É muito difícil conseguir entrevistar alguém depois da maratona. A pessoa sai, lá tá frio, então eles vão meio que tirando a roupa durante todo o percurso, isso acontece em Boston também. A pessoa começa cheia de roupa, durante o percurso eles vão tirando e vão jogando mesmo. Elimina. Você não pega mais a roupa, vai embora a roupa.
né? Eles têm uma roupa própria para descartar. E aí eles chegam e tá tão frio, esse dia ainda tava com um pouco de sol, mas estava muito frio. Eles colocam nos atletas um manto, né, para aquecer. Como chama isso, doutor? É um térmico para poder manter o aquecimento do corpo, né? E aí, eles não querem falar com ninguém, gente. Você imagina, depois de 42 quilômetros, vem uma louca, vem falar comigo. Não dá. Tá cansado, não é verdade. Né? Ano passado eu ainda consegui falar com alguns, inclusive com italianos. Mas esse ano eu falei, não, deixa eles curtir esse momento, pegar a medalha, querem comemorar com a família. E é isso, eu fiquei muito feliz de encontrar brasileiros que foram. Então, mostramos um pouquinho para vocês, quem gosta de corrida e gosta dessas curiosidades, né, doutor? Exato. É sempre um passo e uma inspiração para começar o esporte, né? É bom saber, né, a quantidade de brasileiros que tinha na Maratona de Nova York. Não né? é legal? Tem um dado importante, que o esporte que mais cresce no Brasil é a corrida de rua. Olha só. De todos os esportes, a corrida de rua que mais vem crescendo no Brasil. E eu fico muito feliz em poder realizar uma pauta como essa para que você corra com segurança. Com segurança. Que é o mais importante, né? Obrigada. Adorei. Volte sempre. Uma simpatia, doutor Fabiano Fonseca, médico do esporte e ortopedista. Quem quiser saber mais, eu vou passar um Instagram para vocês, @doutor abreviado Fabiano Fonseca, tudo junto, doutor abreviado Fabiano Fonseca. Obrigada, até a próxima. Já sabe o que fazer agora, já aprendeu tudo. Obrigada, Tchau, viu? Carol, Adorei. obrigado. Volte sempre. Obrigado. Muito legal.